Durante o manejo, é fundamental que a colônia esteja dominada, para se evitar ataques. Por isso, utiliza-se fumaça, que de certa maneira desorganiza a colônia, desorientando sua ação. A fumaça é produzida no fumigador, constituído basicamente de um fole ligado a uma câmara de combustão, onde se coloca serragem ou outro material, de cuja queima resulta fumaça espessa, mas não tóxica. O fumigador pode ser de diferentes tamanhos. Pode ser comprado em casas comerciais do ramo ou ainda construído pelo próprio apicultor. O uso da fumaça na dominação de um enxame é fator fundamental em qualquer atividade de manejo. Deve ser cuidadoso e bem dosado. Antes de iniciar a aplicação, dirija um bico do fumigador para o próprio braço e verifique se a fumaça está quente. O calor e a presença de fagulhas pode matar as abelhas. Cuidado! Com o tempo, a experiência do apicultor faz com que ele use o fumigador causando mínimos danos às abelhas. Sobre isso nos fala o professor Alfredo Goicoechea Huertas. Há vários tipos de material carburante. Dependendo da região, é usado um ou outro. O importante é que a fumaça não seja amarga nem quente e que o material não se queime com muita rapidez. Também não pode exalar faíscas ou cinzas ou alcatrão que contamine o interior da colmeia. A quantidade e os momentos da aplicação dessa fumaça, ora mais, ora menos, vão ser observados com a prática do dia a dia. Porém, a aplicação inicial da fumaça na colmeia é de suma importância antes de sua manipulação. Recomenda-se aplicar 2 a 3 baforadas no alvado a uma distância aproximada de 10 centímetros, nunca colocando o bico do fumigador dentro do alvado. Feita a aplicação, deve-se esperar por aproximadamente 2 a 3 minutos antes de iniciar a operação. O apicultor deve ter um auxiliar bem treinado e é fundamental que o fumigador nunca se apague em momento da operação. Por isso, o fumigador deve estar sendo operado mesmo quando a fumaça não seja necessária, com a fumaça jogada em direção contrária. Apesar do uso da fumaça no controle da colônia, o apicultor deve usar o macacão de proteção, feito em tecido grosso, muito bem vedado, elástico nas mangas e pernas, fecho tipo zíper até as golas, bolsos para a colocação de material de trabalho. Nos pés, botas são fundamentais. Nas mãos, luvas de couro ou borracha para permitir o manuseio dos instrumentos de trabalho. Na cabeça, máscara telada bem presa ao chapéu. Estas vestimentas podem ser adquiridas em lojas especializadas do ramo. Caso você resolva fazer seu próprio macacão, é sempre bom lembrar que ele é peça fundamental na segurança de quem trabalha com abelhas e, por isso, deve ser muito bem feito e folgado. Recomenda-se usar cores claras, assim como roupas limpas, livres de mau cheiro. Alguns apicultores trabalham sem luvas. Isto, no entanto, só é recomendável aos mais experientes, que comprovadamente não tenham reações alérgicas a picadas e, principalmente, tenham a calma necessária para não provocar as abelhas com movimentos bruscos. O apicultor, sem luvas, trabalha mais lentamente.
O bom apicultor não apenas maneja bem suas colmeias. É muito importante que saiba extrair, processar e comercializar os subprodutos da apicultura. Para isso, além do apiário e do material descrito anteriormente, é necessária a existência da casa do mel. Ela pode ser de diferentes tamanhos, de acordo com o porte do apiário ou com sua produção. Ela tem equipamentos básicos e uma infraestrutura bem características, já normalizada por uma legislação. Esta casa do mel tem um porte pequeno, estruturada para um apicultor de pequeno a médio porte. Esta já tem características de empresa comercial, com diferentes setores completamente independentes. Esta outra tem um objetivo um pouco diferente. Além de processamento dos produtos apícolas, serve como entreposto de comercialização, inclusive para a venda a varejo. Nela temos colmeia de observação, sala de vídeo, sala de degustação, jardins, um verdadeiro ponto turístico. Seja qual for o porte da Casa do Mel, vamos observar a infraestrutura mínima necessária para se trabalhar com mel. As janelas devem ser teladas, pois o mel atrai abelhas. Deve-se adotar a tela com este pequeno funil para evitar a entrada, mas facilitar a saída de eventuais abelhas. As portas devem ser largas, suficientes para a passagem das melgueiras. Deve-se evitar degraus, de preferência instalando rampas para a passagem de carrinhos no transporte. Se a área de descarga for coberta, melhor ainda. A sala de recepção deve ter bancadas para se depositar as melgueiras. Na sala de extração temos alguns instrumentos essenciais, todos feitos em aço inox. A mesa para desoperculação pode ser de diferentes formatos. O importante é que os quadros se encaixem e se apoiem, facilitando a retirada dos opérculos, feita manualmente com um garfo desoperculador. O opérculo é uma espécie de tampa de cera colocada pelas operárias em cada célula para proteger e isolar o mel armazenado. No interior da mesa existe uma tela inox também, que retém os opérculos e eventuais partículas de cera que se soltam dos favos. Embaixo, um depósito inox recolhe o mel de opérculos e as sobras que escorrem durante a desoperculação. A centrífuga pode ser manual ou motorizada. Nela, os quadros são colocados para a extração do mel pela força centrífuga, após a desoperculação. O mel bate nas paredes e escorre, sendo coletado em um depósito inox na base, passando por uma peneira inox ou filtro. Nos dois tipos de centrífuga, e especialmente nas motorizadas, o controle da velocidade é fundamental. Se a centrifugação é muito rápida, ocorrem danos nos quadros e quebra de favos. Por fim, o mel chega ao decantador, cujo número pode variar conforme a produção. Nas empresas apícolas são em grande número. Num pequeno apiário, apenas um. Ao ser despejado no decantador, o mel é peneirado e filtrado e passa por decantação durante pelo menos 48 horas. A espuma e outras impurezas menos densas boiam. O mel fica no fundo, de onde é envasado.
O processo de envasamento é feito unidade por unidade. No decantador existe uma torneira do tipo faca, que em termos práticos, corta o mel quando é fechada. Outros instrumentos são muito úteis, mas não são comuns em todas as casas do mel. Homogeneizadores para a mistura de mel com outros produtos. Aquecedor para a manutenção da temperatura ambiente, visando evitar a cristalização. As casas do mel, obrigatoriamente, devem oferecer facilidades para a higienização das instalações e equipamentos. A qualidade do mel está diretamente dependente dos cuidados com a limpeza e higiene. Nas proximidades, pode-se manter uma área isolada, onde os quadros, depois da centrifugação, são colocados para a limpeza total, da qual se encarregam as abelhas da área. Para um melhor aproveitamento de espaço, as melgueiras são empilhadas, o que pode ser feito de diferentes maneiras. Elas podem ficar sobre formas de metal ou sobre uma lona. Entre elas, podem ser colocadas sarrafos de madeira, para facilitar a circulação das abelhas entre as caixas empilhadas. 1 a 2 dias depois, é só recolher as melgueiras totalmente limpas. O mesmo acontece com os opérculos. Esse tipo de limpeza é normalmente usada em apiários menores e exige grande quantidade de quadros de reserva. Nos grandes apiários, onde a atividade é mais constante, as melgueiras recém-centrifugadas são devolvidas diretamente sem essa limpeza. Assim, o apicultor mantém uma reserva de quadros com favos vazios para apenas um apiário. Ele coloca os quadros de reserva no primeiro apiário a passar pela colheita. Depois, os próximos apiários recebem os quadros que pertenciam ao apiário antecedente, que foram recém-centrifugados, e assim sucessivamente. Os quadros do último apiário colhido, depois de centrifugados e limpos, tornam-se quadros de reserva. A colheita feita em casas do mel móveis, em trailers, tem a mesma sistemática, só não havendo a necessidade de quadros de reserva. Na medida em que os quadros colhidos nas primeiras colmeias vão sendo centrifugados, vão repondo os colhidos nas colmeias seguintes, até fechar o ciclo, quando os quadros da última colmeia repõem os retirados da primeira. Mas, afinal de contas, por que produzir mel? Será esta realmente uma atividade rentável? Este é o professor Warwick Kerr, geneticista e estudioso das abelhas da Universidade Federal de Uberlândia, considerado uma das maiores autoridades mundiais sobre o assunto, tido como um dos maiores cientistas brasileiros de todos os tempos. Para ele, o apicultor moderno tem inúmeras atividades para manter sua empresa apícola em pleno funcionamento. Eu estive há questão de 10 dias no Rio Grande do Sul, participando do Congresso Brasileiro de Apicultura. E uma das coisas que me impressionou muito foi a fala de um dos apicultores, mostrando como que ele está ganhando dinheiro com a apicultura. Ele disse que ele ganha dinheiro primeiro produzindo mel. Se o preço do mel vai um bocadinho para baixo, ele produz geleia real. Ou então ele produz pólen. Ou então ele entra na polinização. Ou então ele produz própolis. Então são essas, ou então geleia real. Ou então enxames. Então são 6 atividades distintas que o apicultor pode fazer ganhando dinheiro sempre. Ele não pode perder dinheiro, senão ele desanima e não tem com que sustentar a família.
Para alguns, um hobby. Para outros, uma forma de produzir produtos naturais de qualidade para o consumo da família e dos amigos. Para outros, um meio de vida e até mesmo um caminho para o enriquecimento. Assim é a apicultura, um mercado crescente, composto por consumidores ávidos por produtos naturais de uso alimentar e efeito medicinal. Rolf Puschmann é professor de Fisiologia Vegetal da Universidade Federal de Viçosa. Nas horas vagas, costumava se dedicar a algumas colmeias que criara no sítio de um amigo. Nos últimos anos, porém, toda a sua família acabou se envolvendo na apicultura. E hoje está estruturada a Casa do Mel, uma das atrações turístico-culturais de Viçosa, em Minas Gerais. Para o professor Rolf, a atividade continua um hobby. Para sua esposa e filhos e funcionários, a Casa do Mel tornou-se uma empresa. O objetivo da Casa do Mel é produzir e comercializar produtos de qualidade. Algo que é de extrema importância para nós hoje em dia, considerando a grande preocupação com aquilo que nós consumimos. Além disso, desejamos que a Casa do Mel seja um local para crianças, jovens e adultos satisfazerem as suas curiosidades nesta área, especialmente ver os detalhes do processamento do mel após a sua colheita, bem como conhecer uma série de componentes ligados à atividade apícola. Por último, pensamos que o local poderia se transformar num ponto de encontro, de discussão, de troca de experiência, de troca de ideias e de informações para leigos como nós e que, quem sabe, também para apicultores em potencial e qualquer pessoa que desejar se envolver nessa área tão desafiante e tão interessante. É claro que, como toda atividade, a apicultura enfrenta seus problemas. Mas, como um segmento econômico ainda em expansão, as soluções são facilmente encontradas. É o caso de Enio Milagres, proprietário de um apiário de mais de 1000 colmeias na região de Ouro Preto, em Minas Gerais, que não desanima frente aos problemas. Muito pelo contrário. A principal dificuldade é conseguir o pessoal adequado para trabalhar na apicultura. Porque aqui a gente não pode perder tempo, entendeu? Na hora que entra, por exemplo, a florada do mês de abril e maio, que são as floradas principais, então você tem que tirar esse mel até 15 de julho no máximo, e a partir de 15 de julho começa já a florada do açapeixe. Então esse é o período mais difícil para a gente aqui, porque é muito mel para tirar, você vê em torno aí de 15 toneladas nesse período, e o tempo é muito curto. E ao mesmo tempo que você está tirando, tem que estar distribuindo, porque o mel cristaliza rápido e o freguês não gosta do mel cristalizado. E meio para as entregas, então se for olhar a dificuldade, em geral. Mas a gente com o tempo vai ficando treinado, vai colocando o pessoal melhor, arrumando os freguês tudo certo, para não perder tempo, deixar reserva de caixa. Então para fazer o manejo tudo sem muito problema. Com tudo isso, vem se expandindo rapidamente o número de lojas especializadas em produtos apícolas. De todos os tamanhos, oferecem uma gama variada de produtos. Atentos à evolução do mercado, os proprietários põem em prática seus programas de marketing. Belas embalagens, produtos para diferentes segmentos, publicidade, treinamento de mão de obra e uma preocupação com a qualidade cada vez maior. Por isso é fundamental que qualquer apiário e Casa do Mel comece suas atividades trabalhando dentro de padrões de controle de qualidade. Aventais, gorros, luvas, sistema de esterilização de equipamentos, azulejos em todas as paredes, tudo dentro das especificações legais exigidas para produtos alimentícios. O que também significa garantia de qualidade e de uma imagem positiva junto ao consumidor. O mais promissor mercado para apis é o da polinização.
É de conhecimento no mundo inteiro que as abelhas contribuem na polinização, podendo propiciar ganhos de produção de até 30% na agricultura. Nos Estados Unidos, existem verdadeiras empresas apícolas especializadas em polinização, que alugam seus apiários móveis. Mel, própolis, pólen e cera são apenas subprodutos da atividade econômica. No Brasil, isto brevemente estará acontecendo. Cada vez mais, a apicultura migratória vem sendo praticada, num acordo de benefício mútuo entre apicultores e empresas agrícolas, reflorestadoras e de produção de frutas. No próximo módulo, você vai aprender a instalar e manejar apiários fixos ou móveis, como se faz a captura de enxames, como eles são subdivididos para a expansão da atividade, como as colmeias são manejadas, como se faz melhoramento genético e quais as principais práticas para produzir especificamente própolis, geleia real e pólen. Mel, cera, pólen, própolis, geleia real, veneno e cada vez mais a polinização. Estes são os motivos que levam tanta gente a se iniciar na criação de abelhas. Mas para fazê-lo, é preciso conhecer técnicas específicas de manejo, sem falar na disciplina exigida neste caso. O estudo do reino das abelhas, o conhecimento de sua complexa organização, atrai pessoas do mundo inteiro. E nesse documentário, estamos mergulhando fundo nesse assunto. Vamos começar este módulo aprendendo um pouco mais sobre a instalação e o manejo de apiários. É sempre bom começar com um número pequeno de colmeias. O professor Warwick Kerr, com longa experiência em apicultura, tem alguns conselhos para o apicultor iniciante. Para o apicultor iniciante, eu sempre recomendo que não comece com mais de 20 colmeias. Inclusive, eu acho que nos primeiros 2 meses ele deve começar com uma colmeia só, para verificar se ele se adapta à abelha. Tem gente que não se adapta. Cada picada que leva incha demais. Tem outras pessoas que levam uma picada e desmaiam. Isso aí acontece 1 em 1000, mas acontece. Então, a primeira coisa para o iniciante é começar nos primeiros meses com uma colmeia só, depois passar no segundo, terceiro, quarto para 5. Se ele se adaptou bem, então ele já pode passar para 20. E daí ele pode ir até 400. Até 400 ele toca o apiário dele com a mulher, um filho e raramente contratando uma pessoa de fora para auxiliar. É o que nós chamamos o pequeno apicultor. É aquele que tem entre 1 e 400 colmeias. Daí, se ele ganhar bastante dinheiro e souber se virar direitinho com essas 6 atividades, ele pode então pensar em passar para 1000, 2000, 3000 colmeias. Daí ele é um grande apicultor, daí ele já sabe o que fazer da sua vida.
Existem dois tipos de apiários, os fixos e os móveis. Os apiários fixos são os mais comuns no Brasil. São pequenos núcleos dimensionados conforme a capacidade de suporte da flora apícola local. O conhecimento da vegetação é que vai determinar o dimensionamento do apiário. O bom apicultor tem sempre em mente os períodos de florada de cada espécie e o grau de interesse das abelhas com cada tipo de planta. Estes conhecimentos determinam o calendário apícola. O normal é se ter entre 20 e 30 colmeias. Sobre esse assunto, o professor Alfredo Hertas tem vários conselhos para os profissionais da apicultura. O que determina o número de colmeias no apiário é o pasto apícola, ou seja, o potencial da florada disponível. Por outro lado, mesmo sendo a florada abundante, não é recomendável ter muitas colmeias por apiário, e se subdividir esse apiário em áreas próximas, de tal forma que se a capacidade de suporte da área é de 100 colmeias, estas 100 serão instaladas em áreas próximas a uma distância de 50 a 100 metros, contendo por subárea 25 colmeias. Ou seja, temos assim um apiário de 100 colmeias, subdivididas em 4 subgrupos de 25. Isto porque facilita o manejo, há maior rentabilidade, maior segurança e menor disseminação de doenças. O primeiro passo na instalação do apiário é a escolha do local. Normalmente, apiários localizados em áreas altas produzem mais que os situados em baixadas. É importante que num raio de 2 quilômetros se tenha uma variedade de vegetais com floradas em diferentes períodos do ano. Com relação à exposição solar, é ideal que o apiário receba o sol pela manhã e sombra nas horas mais quentes. O local deve estar afastado no mínimo 200 metros de áreas habitadas. O terreno deve ser bem drenado. O acesso deve ser facilitado, já que o transporte de caixas e melgueiras é uma das etapas mais trabalhosas da apicultura. E um recurso indispensável: deve existir água limpa a uma distância máxima de 500 metros. Além de néctar, pólen e resinas, as abelhas também transportam água para a colmeia. Em regiões mais quentes é possível a existência de apiários sombreados, ou seja, cujas colmeias estejam sob a sombra das árvores. É o caso desse apiário da Faculdade de Zootecnia de Uberaba. Aqui o trabalho de manejo é menos cansativo, pois a sombra facilita o trabalho do apicultor, que deve usar macacões, luvas e máscara, os quais, sob sol e calor intenso, se tornam bastante desconfortáveis. É o que nos conta a professora Antônia de Maria Ribeiro Zabim, pesquisadora sobre apicultura nos cerrados. Nós estamos no local de uma área de um apiário. Esse apiário foi colocado nesse local, um local que nós desbastamos a área para fazer um apiário, que nós tentamos esconder este apiário, ou simplesmente evitar que as pessoas tivessem acesso às pessoas, que as pessoas vissem por causa de roubo em determinadas regiões, que são problemas. Uma outra questão que foi colocada aqui, porque nós estamos numa região muito quente, em que nós teríamos dificuldade em vestir uma vestimenta completa de apicultor, nós colocamos essas abelhas numa área mais sombreada para facilitar o manejo. Nós temos diversos tipos de dificuldade com o tipo de apiário desse jeito.